Existe uma pergunta que talvez seja ainda mais difícil do que descobrir o que aconteceu antes do Big Bang. Como um cérebro formado por bilhões de células consegue produzir a sensação de existir? Pare por alguns segundos e pense nisso. Você consegue lembrar o rosto de alguém que ama? Pode imaginar o cheiro do café recém-passado, reviver uma memória da infância ou sentir ansiedade apenas ao pensar em um compromisso importante? Tudo isso parece tão natural que raramente nos perguntamos de onde essas experiências surgem. Mas quando a ciência tenta responder essa pergunta, ela encontra um dos maiores mistérios da natureza. Ao observar o cérebro, os pesquisadores enxergam neurônios trocando impulsos elétricos, moléculas atravessando sinapses e redes inteiras de células trabalhando em conjunto. Com equipamentos modernos, como a ressonância magnética funcional e eletroencefalografia, é possível acompanhar quais regiões cerebrais entram em atividade quando pensamos, lembramos, tomamos decisões ou sentimos medo. O curioso é que nenhuma dessas técnicas encontra aquilo que realmente buscamos. Nunca vimos uma memória, nunca fotografamos um pensamento, nunca encontramos em algum ponto do cérebro o lugar onde existe a sensação de felicidade, a tristeza ou da consciência de estar vivo. Encontramos apenas atividade física. Então surge uma pergunta inevitável: como sinais elétricos e reações químicas se transformam em experiências subjetivas? Como a matéria produz a consciência? Essa dificuldade é tão profunda que recebeu um nome próprio. O filósofo David Chalmers a chamou de o problema difícil da consciência. Problemas como reconhecer um rosto, formar uma memória ou controlar um movimento podem, em princípio, ser investigados pela neurociência. O desafio realmente extraordinário é explicar por que todos esses processos são acompanhados por uma experiência interna. Por que existe alguém assistindo a tudo isso? Até hoje, nenhuma teoria respondeu essa pergunta de forma definitiva. E talvez seja justamente essa ausência de respostas que tenha levado pesquisadores de áreas completamente diferentes a trabalhar sobre o mesmo problema. Neurocientistas, físicos, matemáticos, especialistas em computação, filósofos, cada um deles começou a atacar o mistério por um caminho diferente. Durante muito tempo parecia natural imaginar que bastaria compreender melhor o cérebro, afinal, sabemos que lesões em determinadas regiões alteram profundamente a memória, a personalidade, a linguagem e até a percepção da realidade. Essas evidências mostram uma ligação extremamente forte entre cérebro e consciência. Mas existe uma diferença importante entre descobrir que duas coisas estão relacionadas e compreender exatamente como uma produz a outra. É como conhecer todos os componentes de um computador sem entender como um programa é executado. Sabemos que o cérebro é indispensável para a experiência consciente. O que ainda não sabemos é porque sua atividade dá origem à sensação de existir. Foi justamente nesse ponto que alguns pesquisadores decidiram mudar completamente a pergunta. Em vez de investigar apenas os neurônios, eles passaram a olhar para algo muito mais abstrato: a informação. Essa mudança começou de forma discreta ao longo do século XX. Enquanto a física tentava compreender o comportamento das partículas elementares e a computação dava seus primeiros passos, um novo conceito passou a ocupar um lugar central em diversas áreas da ciência. A informação deixou de ser vista apenas como mensagens ou dados armazenados em computadores. Ela passou a ser tratada como uma característica fundamental da própria natureza. Esse novo olhar influenciou campos tão diferentes quanto a computação, a física quântica, a termodinâmica e a pesquisa sobre buracos negros. E pouco a pouco uma ideia começou a ganhar força. Talvez compreender a consciência não dependa apenas de estudar a matéria que forma o cérebro. Talvez dependa também da maneira como a informação é organizada dentro dele. Isso não significa que os cientistas tenham abandonado a neurociência, nem que exista uma resposta pronta para o problema. Significa apenas que a pergunta mudou. Nos últimos anos surgiram teorias que tentam descrever matematicamente a consciência. Modelos que procuram explicar como diferentes regiões do cérebro compartilham informações e até hipóteses que investigam se a própria física pode desempenhar um papel nesse fenômeno. Nenhuma delas resolveu o mistério.
mas todas mudaram profundamente a forma como a ciência passou a investigá-lo. E é justamente nesse ponto que a matemática, neurociência e física começam a se encontrar. A pergunta agora deixa de ser apenas o que é consciência. Ela passa a ser outra muito mais ousada. Será que existe uma estrutura matemática por trás da experiência de estar consciente? Durante décadas, a estratégia da ciência parecia bastante clara. Se a consciência surge no cérebro, então basta entender como o cérebro funciona. E foi exatamente isso que a neurociência fez. Nas últimas décadas, ela avançou de forma extraordinária. Hoje, nós conseguimos observar o cérebro em funcionamento quase que em tempo real, identificar regiões envolvidas na linguagem, na memória, na percepção visual e até acompanhar como diferentes áreas se comunicam enquanto tomamos decisões. Essas descobertas mudaram completamente nossa compreensão da mente humana, mas também revelaram um problema inesperado. Quanto mais aprendíamos sobre o funcionamento do cérebro, menos parecia surgir uma resposta para a pergunta central. Por que toda essa atividade elétrica é acompanhada por uma experiência consciente? Imagine dois computadores executando exatamente o mesmo programa. Os dois recebem informações, processam dados, produzem respostas. Agora imagine que um deles, de alguma forma, sentisse tudo isso acontecendo. O que existiria nesse computador que não existe no outro? A física por si só ainda não oferece uma resposta para essa pergunta. Foi então que alguns pesquisadores decidiram inverter completamente o problema. Existe alguma propriedade matemática presente em toda a experiência consciente? Essa mudança de perspectiva deu origem a uma das teorias mais influentes da neurociência moderna. Em 2004, o neurocientista italiano Giulio Tononi apresentou a chamada teoria da informação integrada, conhecida pela sigla IIT. Sua ideia parte de uma observação bastante simples. Nesse exato momento, você está assistindo a esse vídeo e percebe sons ao redor, sente o peso do corpo sobre a cadeira e talvez até esteja pensando no que fará depois de terminar esse vídeo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Você não experimenta milhares de informações separadas. Sua percepção é única, integrada. Segundo Tononi, talvez seja justamente essa integração que caracteriza a consciência. Não basta um sistema armazenar muitas informações. Essas informações precisam formar um conjunto inseparável. Para tentar medir essa característica, a teoria introduz uma grandeza matemática chamada de φ. Ela não mede a consciência diretamente. O que ela procura é estimar o quanto tempo um sistema perde quando é dividido em partes independentes. Imagine um quebra-cabeça. Se você separar algumas peças, a imagem continua facilmente reconhecível. Mas se retirar peças essenciais, a figura desaparece completamente. Na lógica da IIT, sistemas altamente conscientes seriam parecidos com esse segundo caso. Retirar uma parte comprometeria o funcionamento do conjunto inteiro. É uma proposta bem elegante e ela produziu previsões que podem ser testadas experimentalmente. Pesquisadores compararam cérebros acordados, anestesiados e em sono profundo. Em diversos experimentos, observaram que estados conscientes costumam apresentar padrões de atividade muito mais integrados do que estados de inconsciência. Esses resultados são compatíveis com a teoria, mas existe uma diferença importante. Compatibilidade não significa comprovação. Até hoje, ninguém demonstrou que a integração da informação seja de fato a causa da consciência. Além disso, calcular o valor de φ em sistemas complexos como o cérebro humano continua sendo um enorme desafio matemático. Já outros pesquisadores também questionam se a teoria poderia atribuir algum grau de consciência a sistemas extremamente simples, uma consequência que permanece bastante debatida. Enquanto Tononi seguia esse caminho, outro grupo de cientistas fazia uma pergunta diferente. Talvez o segredo da consciência não esteja na quantidade de informação integrada, mas na forma como o cérebro compartilha essas informações. Essa ideia ficou conhecida como Teoria do Espaço Global de Trabalho, desenvolvida principalmente pelo neurocientista francês Stanislas Dehaene. Imagine um grande teatro. Nos bastidores, centenas de profissionais trabalham ao mesmo tempo. Técnicos ajustam as luzes, outros controlam o som, há pessoas trocando figurinos, organizando cenários e coordenando toda a produção. O público, porém, enxerga apenas aquilo que está iluminado no palco.
Segundo essa teoria, algo semelhante acontece dentro do nosso cérebro. Milhares de processos ocorrem simultaneamente sem que tenhamos consciência deles. O equilíbrio enquanto caminhamos, o reconhecimento automático de um rosto conhecido ou a interpretação de milhares de estímulos visuais acontecem nos bastidores da atividade cerebral. A consciência surgiria quando uma dessas informações ganha acesso de uma espécie de palco central, tornando-se disponível para diversas regiões do cérebro ao mesmo tempo. É essa informação que passa a fazer parte da nossa experiência consciente. Perceba que as duas teorias não competem necessariamente entre si. Elas procuram responder perguntas diferentes. A IIT tenta descrever quais propriedades um sistema consciente precisa possuir. A Global Workspace Theory procura explicar como determinadas informações se tornam conscientes dentro do cérebro. Hoje, ambas continuam sendo intensamente estudadas. Nenhuma resolveu o chamado problema difícil da consciência. Mas as duas produziram previsões, experimentos e novas formas de investigar um tema que durante séculos pertenceu quase exclusivamente à filosofia. E foi justamente quando a matemática começou a oferecer ferramentas para estudar a mente que outra área entrou definitivamente nessa história: a física. Porque ao investigar a natureza da informação, alguns pesquisadores começaram a suspeitar que ela talvez fosse muito mais do que um simples conjunto de dados. Talvez a informação seja um dos ingredientes fundamentais do próprio universo. Até aqui, toda a nossa investigação aconteceu dentro do cérebro. Mas, curiosamente, outra revolução ocorria ao mesmo tempo em uma área completamente diferente: a física. Tudo começou com uma pergunta bem simples: o que é informação? Hoje pensamos em informação como textos, imagens ou arquivos digitais. Para a física, porém, ela tem um significado muito mais profundo. É tudo aquilo que diferencia um estado físico de outro. A posição de uma partícula, a orientação de um spin, de um elétron, a energia de um átomo, tudo isso pode ser tratado como informação. Essa forma de enxergar a natureza começou a ganhar força em 1948, quando o matemático Claude Shannon criou a teoria da informação. Seu objetivo era melhorar sistemas de comunicação, mas seu trabalho acabou transformando toda a computação moderna. Pela primeira vez ficou claro que qualquer mensagem podia ser representada matematicamente. Anos depois, físicos perceberam que essas ideias talvez fossem úteis muito além das telecomunicações. Na década de 60, Rolf Landauer demonstrou algo surpreendente: apagar uma informação possui um custo físico mínimo. Em outras palavras, informação não era apenas um conceito abstrato. Ela também obedecia às leis da termodinâmica. Isso mudou completamente a forma como muitos pesquisadores passaram a enxergar o universo. Entre eles estavam John Archibald Wheeler, um dos físicos mais influentes do século XX. Foi ele quem popularizou a famosa expressão "it from bit". A frase costuma ser interpretada de maneira equivocada. Wheeler não afirmava que vivemos dentro de um computador ou que o universo é uma simulação. Sua proposta era mais sutil. Talvez o espaço, tempo e matéria sejam consequências de algo ainda mais fundamental: a informação. Essa hipótese continua inspirando pesquisas em gravidade quântica, física dos buracos negros e teoria da informação quântica. Alguns anos depois, o físico Seth Lloyd, do MIT, levou essa ideia um passo além. Segundo ele, toda interação física pode ser entendida como um processamento de informação. Quando partículas interagem, o estado do sistema muda. De certa forma, o universo está continuamente computando sua própria evolução. Mas é importante fazer uma distinção. Isso não significa que exista um computador escondido por trás da realidade. Significa apenas que os conceitos desenvolvidos na ciência da computação se mostraram extremamente úteis para descrever o comportamento da natureza. Essa mudança de perspectiva aproximou duas áreas durante muito tempo, que pareciam completamente independentes. De um lado, neurocientistas tentando entender como o cérebro processa informação, do outro, físicos investigando se a própria realidade pode ser descrita em termos de informação. Era quase inevitável que alguém perguntasse: se a informação está presente tanto no cérebro quanto nas leis fundamentais da natureza, será que a consciência também depende dela de uma maneira mais profunda?
Foi justamente essa pergunta que levou alguns pesquisadores a propor uma das hipóteses mais controversas da ciência moderna: a possibilidade de que os processos quânticos participem da experiência consciente. Sempre que alguém fala em consciência quântica, a reação costuma ser a mesma. Alguns imaginam um conceito revolucionário, outros pensam imediatamente em pseudociência. A verdade é que nenhuma dessas respostas faz justiça ao assunto. Existe sim uma hipótese científica que relaciona a mecânica quântica e consciência. Ela foi proposta por pesquisadores respeitados, publicada na literatura científica e continua sendo discutida até hoje, mas isso não significa que tenha sido comprovado. Tudo começou com o físico e matemático Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2020. Penrose acreditava que a consciência talvez não pudesse ser explicada apenas como um processamento computacional convencional. Inspirado pelos teoremas da incompletude de Kurt Gödel, ele sugeriu que o raciocínio humano poderia envolver processos que escapam ao funcionamento de algoritmos tradicionais. Essa interpretação permanece controversa e é alvo de críticas de matemáticos, cientistas da computação e de filósofos. Ainda assim, ela abriu espaço para uma colaboração inesperada. Penrose uniu forças com o anestesiologista Stuart Hameroff, que estudava estruturas microscópicas presentes no interior de neurônios chamadas microtúbulos. Esses filamentos ajudam a manter a estrutura das células e participam do transporte de moléculas. A hipótese dos dois pesquisadores era que eles também poderiam sustentar processos quânticos capazes de contribuir para o surgimento da consciência. Essa proposta ficou conhecida como ORC-OR, que é a sigla para Orchestrated Objective Reduction. Se estivesse correta, significaria que compreender apenas os impulsos elétricos dos neurônios talvez não fosse suficiente para explicar a experiência consciente. Mas havia um grande obstáculo. Fenômenos quânticos costumam ser extremamente delicados. Em computadores quânticos, por exemplo, basta uma pequena interação com o ambiente para destruir estados de superposição. Esse processo é chamado de decoerência quântica. E o cérebro parece ser justamente o tipo de ambiente onde isso aconteceria muito rapidamente. No início dos anos 2000, o físico Max Tegmark calculou que esses estados quânticos desapareceriam em tempos muito menores do que os necessários para influenciar o funcionamento dos neurônios. Esse trabalho se tornou uma das principais críticas às hipóteses de Penrose e Hameroff. Os dois responderam argumentando que os microtúbulos poderiam se comportar de maneira diferente do modelo utilizado por Tegmark, mas até hoje não existe uma confirmação experimental capaz de resolver essa discussão. Nos últimos anos, experimentos identificaram efeitos quânticos em alguns processos biológicos, como a fotossíntese e a orientação magnética de aves migratórias. Essas descobertas deram origem ao campo da biologia quântica. Mas é importante não dar um passo maior do que as evidências permitem, tá? Encontrar fenômenos quânticos em organismos vivos não significa demonstrar que eles produzem consciência. Até o momento, nenhuma pesquisa conseguiu estabelecer essa ligação de forma convincente. Por isso, a maior parte da comunidade científica continua investigando modelos baseados na atividade das redes neurais, na integração de informação e na dinâmica do cérebro. A hipótese quântica permanece em estudo, mas ocupa um espaço bem menor do que teorias como a informação integrada ou o espaço global de trabalho. Ainda assim, ela deixou um legado importante. Mesmo que um dia se mostre incorreta, obrigou cientistas a formular perguntas melhores sobre a natureza da mente e sobre o papel da informação na realidade. Isso nos leva ao ponto mais importante desse vídeo. Depois de passar pela neurociência, pela matemática, pela física e pela mecânica quântica, o que a ciência realmente sabe sobre a consciência? A consciência pode ser uma construção matemática dentro de uma matriz de computação quântica? Bem, a resposta mais honesta e também a mais interessante é ainda não sabemos. Isso pode parecer decepcionante, mas é exatamente assim que a ciência funciona. Ela não existe para oferecer respostas definitivas antes do tempo e sim para construir explicações cada vez melhores à medida que novas evidências aparecem. Existe, porém, algo sobre o qual praticamente toda a comunidade científica concorda. A consciência depende profundamente do funcionamento do cérebro. Sabemos que lesões cerebrais podem alterar a memória, a personalidade,
a linguagem e até a percepção da própria identidade. Também sabemos que anestésicos reduzem a comunicação entre diferentes regiões cerebrais e com isso modificam ou interrompem a experiência consciente. Essas evidências mostram que o cérebro é indispensável para aquilo que chamamos de consciência. O que continua em aberto é outra questão. Como essa atividade física produz a experiência subjetiva de existir? É justamente aí que entram as diferentes teorias. Algumas procuram explicar como as informações são compartilhadas entre regiões do cérebro, outras tentam medir matematicamente o grau de integração dessas informações. Há também hipóteses que investigam o papel da física quântica, embora ainda existam poucas evidências para sustentá-las. Apesar das diferenças, todas compartilham o mesmo objetivo: transformar um dos maiores mistérios da filosofia em um problema que possa ser investigado experimentalmente. Talvez essa seja a maior mudança das últimas décadas. A consciência deixou de ser apenas uma reflexão filosófica e passou a ser estudada com modelos matemáticos, experimentos de neurociência e ferramentas da física da informação. Enfim, isso nos leva ao verdadeiro significado do título desse vídeo. Quando perguntamos se a consciência é uma construção matemática, não estamos dizendo que ela é feita de matemática. Estamos dizendo que a matemática talvez seja a melhor linguagem que temos para descrever os padrões responsáveis pelo seu surgimento. Bem, a história da ciência mostra que as maiores revoluções costumam surgir quando diferentes áreas do conhecimento se encontram. Foi assim com a relatividade, com a mecânica quântica, com a biologia molecular e pode ser assim também com a consciência. Então, o maior mistério, talvez, do universo não esteja escondido em uma galáxia distante, nem no interior de um buraco negro. Talvez ele esteja dentro da nossa própria cabeça. Porque conseguimos detectar ondas gravitacionais produzidas há bilhões de anos-luz, fotografar a sombra de um buraco negro e construir computadores capazes de realizar trilhões de cálculos por segundo. Mas ainda não sabemos por que um conjunto de neurônios é acompanhado por uma experiência consciente. Bom, se esse vídeo fez você enxergar a consciência por uma nova perspectiva, compartilhe ele com alguém que gosta de ciência e filosofia. Compartilha também com aquelas pessoas que gostam de pseudociência. Essas discussões mostram que ainda existem perguntas fundamentais esperando por respostas. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que a consciência será totalmente explicada pela ciência nas próximas décadas? Ou você acha que sempre existirá um aspecto impossível de compreender? Escreva sua resposta aí nos comentários que eu leio todos e respondo conforme vai dando, tá? Se vocês gostam desses conteúdos que unem ciência, matemática, neurociência, filosofia, coisas que a gente faz aqui no Matematizei, mas sempre com rigor científico, sempre, clica no botão de se inscrever, de curtir, tem que compartilhar. Acho que é isso. Aos membros aqui do canal, meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês, continuamos desenvolvendo esses conteúdos por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.